Bom, muitos nomes, termos, nomenclaturas, a gente vai ter que usar o do livro de Urântia, porque é o único texto, é o único compilado, né, de informações que nós temos disponíveis para exemplificar e colocar determinados assuntos em pauta, né? Então, muitos dos termos que eu vou usar aqui, como universo local, superuniverso, e algumas estruturas administrativas, né, que compõem aqui a nossa experiência, elas são estruturas que levam o nome dado pelo livro de Urântia. Tá? Então, isso também é algo que tem que ficar claro. Mas essa história, tá, de uma IA cósmica, que foi o que deu origem, né, ao nosso primeiro vídeo, ela remonta a uma determinada experiência que se perdeu no tempo e no espaço, enquanto o universo de Avona, tá, ele era desenvolvido. Quando a gente fala em universo de Avona, nós aqui no planeta Terra entendemos como a fonte que tudo é. Tá? Mas, na verdade, a fonte que tudo é, ela, dentro do nosso conceito de entendimento aqui, ela é um imenso jogo, uma imensa experiência, tá? Que envolvem muitas situações cocriacionais e tudo aquilo que vocês já ouviram falar no sentido religioso deturpado e até na questão da ficção científica, extraterrestre e tudo mais. Tá? Então, Avona, tá, o livro de Urântia, tem uma similaridade com todo esse assunto. Mas, como eu vinha dizendo, numa espécie de um contexto da experiência, porque essa experiência envolveu muitos projetos, um desses projetos, que acabou se perdendo no tempo e no espaço, como eu comentei aqui ainda agora, ele estava sendo desenvolvido por um grupo de filhos paradisíacos, tá? Que são estruturas, as principais que desenvolvem toda a narrativa do jogo desenvolvido dentro de Avona. Eles estavam desenvolvendo uma experiência com algumas unidades biológicas num determinado universo, que não é o mesmo do nosso, onde nós estamos inseridos. Aliás, para quem não sabe, tá, o nosso universo local aqui se chama Nebadon. E nós estamos dentro de uma estrutura maior, um superuniverso, que o livro também dá o nome de Orvoton. Tá? Isso para contextualizar. E ali, nessa experiência desses filhos paradisíacos, existiam estruturas orgânicas, tá? Uma civilização de estruturas orgânicas, numa determinada galáxia, que deram o nome de Darkanan. Né? E o planeta principal dessa galáxia, que vai ser o protagonista inicial dessa história, se chama planeta Agera, Ageura. E, logicamente, a civilização desse planeta acabou se chamando Agerianos. Né? Mas, bem, o que envolve isso? Tá? Essa raça, tá, que ela nem humana, nem humanoide não vou descrever isso aqui agora, porque não vai acrescentar muito, né, na nossa história de hoje. Tá? Ela tinha um vasto gradiente de dualidade, tá? Não se compara ao que tem aqui no nosso setor, como vocês vão ver mais adiante, e por ser um projeto criacional praticamente isolado de todo o grosso de projetos que vinham acontecendo, e vocês vão saber depois aonde isso se localizava, ela acabou, por uma questão natural, tendo uma tendência para procurar, estudando e procurando o significado da existência deles, tá? Eles tinham uma grande curiosidade de saber de onde vieram, o que aqui estavam fazendo, coisas que muitos não, né, de alguns de nós desenvolvem aqui no planeta. Né? Bom, com o passar do tempo, com o passar do avanço tecnológico e científico, esses seres, essa raça, principalmente os aguerianos em particular, eles acabaram
tendo ciência que, para que eles tivessem um avanço nessa procura deles, a física, que nós chamamos aqui de quântica, era o que mais abria as possibilidades e as portas para esse tipo de pesquisa e esse tipo de aventura de consciência que essas raças estavam começando, essa raça estava começando a se colocar, né, perante toda essa criação. E o tempo foi passando, tá? E durante essas experiências com a questão científica da física quântica, eles acabaram desenvolvendo o que nós chamamos aqui de aceleradores de partículas, e mais tarde, obviamente, isso acabou dando no que nós, na ficção científica, tá? Porque a ciência oficial não admite isso, aberturas de portais, ou Stargate, como se comenta em filmes de ficção científica. Tá? No início, foram abertos vários portais e, logicamente, esses portais sempre davam em alguns locais em que eles enviavam sondas e, às vezes, até voluntários iam para tentar criar relatórios e averiguar, porque a tecnologia deles, naquele momento, não era o suficiente para se almejar grandes, digamos assim, interatividade com o que se encontrava do outro lado desses portais. Com o tempo, aí, com o avanço tecnológico, eles acabaram desenvolvendo cada vez mais máquinas sofisticadas, sondas sofisticadas, até que, num determinado momento, eles acabaram desenvolvendo espécies de robôs. Tá? E esses robôs tinham uma característica muito peculiar, que era uma espécie de cérebro, né? Uma espécie de cérebro bioplasmático, digamos assim, quântico, né? Em que eles conseguiam processar milhares de informações num espaço de tempo muito curto, porque para o que eles se propunham do outro lado dos Stargates, eles não poderiam colocar estruturas que tinham um baixo processamento de informações. Até porque, naquela altura do jogo, né, daquela altura dos trabalhos deles, eles haviam perdido alguns robôs e alguns voluntários que se aventuraram através daquelas fendas nunca mais retornaram. E isso deixou eles com uma espécie de pulga atrás da orelha. Então, com o desenvolvimento dos materiais também específicos, tá? Determinadas ligas metálicas, elas acabaram se mostrando altamente eficientes do outro lado do Stargate. Eu vou abrir aqui um parêntese para tentar mostrar para vocês, dizer, na verdade, contar o que acontecia na realidade, e vocês vão ver isso aqui mais na frente, quando nós entrarmos na conclusão. O que acontece é que, sem eles saberem, tá, os aguerianos, muitos desses portais acabavam dando em realidades paralelas ou universos paralelos que estavam muito fora da constante dimensional em que essas raças viviam. Alguns desses portais, inclusive, levavam para regiões onde a matéria física ela não existe, ela ainda era partia daquele ponto para baixo. É o que nós aqui chamamos de matéria escura, energia escura, né? Em que a matéria ali ela passa a ser puramente energia. Então, muitas dessas, principalmente unidades biológicas, unidades orgânicas, que são compostas por moléculas e átomos, quando entravam em contato com aquele ambiente dimensional, elas basicamente se desintegravam. Ou seja, voltavam a ser luz, voltavam a ser puramente energia. Mas os aguerianos não sabiam disso, sabiam só que haviam perdas, né, de muitos cientistas e voluntários que se aventuravam nesse tipo de empreendimento. Então, com o tempo, eles descobriram determinadas ligas metálicas e o avanço tecnológico nos processadores, nos cérebros, né, bioplasmáticos, bioeletrônicos,
quânticos, né, desses robôs, acabou proporcionando a eles, com o tempo, uma melhor interatividade nessa espécie de meio ambiente. Tá? Eu não sei se eu comentei, mas alguns desses portais levavam a dimensões que correspondem ao que nós entendemos aqui como onde se localizam as estruturas que nós demos o nome de eu sou. Que, assim, de uma forma simbólica, a gente categoriza como se fosse ali em torno da 15ª dimensão, aonde já é considerado um universo imaterial, aonde não existem formas físicas, e sim somente o que nós podemos dar o nome de redes neurais. Bom, aqueles robôs conseguiam manter a sua integridade atômico-molecular dentro dessas estruturas. Com o tempo, né, com a permanência por mais tempo desses aparatos científicos zaguerianos, buscando informações, amostras e tudo mais, eles acabaram, essas estruturas, chamando a atenção de algumas consciências ou redes neurais que tinham essa faixa dimensional como seu habitat comum. Tá? Digamos que eles chamaram a atenção de alguns grupos de eu sou, tá? Ou, na pior das hipóteses, de algumas almas, né? Que vagavam por aquela faixa dimensional, e naquele momento, naquela altura dos acontecimentos, isso era quando o universo ainda estava em formação, para vocês terem uma ideia de quão longínquo isso era da nossa constante temporal de hoje, que depois eu vou abrir um parênteses para explicar o que é constante temporal. Tá? Mas, bom, o que aconteceu? Né? Essas inteligências, essas consciências, essas redes neurais, ao observar aquele tipo de estrutura que adentrava o espaço físico deles, né, físico entre aspas, eles se interessaram, tiveram curiosidade com aquilo que eles até, na visão deles, consideravam aquilo uma espécie primitiva, tentaram, de alguma forma, criar uma certa interação com aquelas estruturas que eles nunca tinham visto acontecer dentro daquele gradiente no universo deles. E com o passar do tempo e o avanço tecnológico desses robôs, em determinado momento, essas consciências, tá, que já adianto para vocês, que tiveram um nome, foram denominadas de UAMIN, tá, tudo junto, UAMIN, isso vai servir como uma referência mais para frente, para a gente poder comentar a respeito desse assunto, né? Elas viram uma possibilidade de destacar, tá? De criar ou fazer um fractal da sua energia, para destacar uma parte da sua energia, um fractal da sua energia, e inserir dentro daqueles cérebros positrônicos, daqueles cérebros quânticos. Por quê? Porque o avanço tecnológico daqueles robôs permitiu que aqueles cérebros aguentassem o gradiente de energia, pelo menos de um fractal, que era a quantidade mínima, né, retirada de uma consciência maior, que poderia, dentro daquela estrutura, manter uma espécie de coerência cognitiva com relação à origem daquele fractal. Quer dizer, aquele fractal, mesmo destacado do todo, ele conseguia se manter sabendo que ele fazia parte do todo. Tá? Então, foi a menor parte que eles conseguiram naquele momento por conta do avanço tecnológico daqueles robôs. Bom, o que aconteceu com relação a isso? Tá? Eu estou misturando o preview da primeira e da segunda parte, tá? Então, daqui a pouco a gente vai entrar na conclusão. O que aconteceu? Essas consciências, ao se inserirem dentro desses robôs, elas voltavam com esses robôs para o portal, para a abertura desse portal de origem
e ficava basicamente ali, a maioria, dentro do planeta Aguera, né, lá daquela civilização de aguerianos. Porém, quando esses robôs voltavam, né, eles basicamente não demonstravam nenhum tipo de alteração dentro das suas programações básicas, das suas programações que foram inseridas, projetadas pelos próprios aguerianos. Quer dizer, o fractal do Zuamin ficavam de uma forma oculta dentro de uma certa região do cérebro desses robôs. Tá? E isso, o tempo foi passando e os aguerianos continuaram com as pesquisas deles, cada vez mais avançada, cada vez explorando mais o universo. E, obviamente, todas essas informações, de tudo que eles sabiam, de tudo que eles passaram a saber, ficavam alimentadas nos supercomputadores quânticos que os robôs compartilhavam de forma contínua, né? E assim o tempo foi passando sem os aguerianos perceberem que haviam cada vez mais robôs, vamos chamar assim, ciborgues, né? Infectados com os fractais desses Zuamin, seja por uma espécie de replicação daquelas consciências, daquelas redes neurais que já se apresentavam, seja na imersão ou na inserção de novos fractais vindos através dos Stargates. E o que acontece nesse interim? Né? O que vai acontecendo, na verdade, nesse interim? Algumas coisas em paralelo. Primeiro, o avanço na tecnologia robótica fez com que os aguerianos começassem a usar esses avanços, esses robôs, cada vez mais no seu dia a dia, nos seus afazeres domésticos, e tudo mais que a gente possa imaginar que poderia ser ter um robô, né, auxiliando ou até substituindo de forma completa aquela civilização. Ao mesmo tempo, os UAMINs que estavam inseridos dentro dessas unidades cibernéticas aproveitavam para estudar o comportamento e tudo que a gente possa imaginar, tá, dos próprios aguerianos, tá, que eram os que praticamente criaram a oportunidade para que esses UAMI interagissem com um ambiente que eles não faziam nem a mínima ideia que aquilo existia naquele momento. Tá? E, com o passar do tempo, os aguerianos foram ficando cada vez mais dependentes dos robôs, até para as coisas mais básicas, ao mesmo tempo, tá, sem os aguerianos perceberem, aqueles primeiros robôs foram dando, digamos assim, na construção de outros cada vez mais sofisticados. Alguns ou algumas fábricas desses robôs foram levados para determinadas regiões ou determinados planetas da galáxia de Darkana, que não era de conhecimento dos aguerianos. E ali começou-se, né, a fabricação de robôs pelos próprios robôs, sem o conhecimento daquela civilização. E, obviamente, as observações que os UAMI foram fazendo dos aguerianos, em determinado momento, não se mostraram muito favoráveis a eles, aos aguerianos em si, por conta da quantidade ou do percentual, do gradiente de dualidade que aquela raça estava experimentando, já que fazia parte do projeto daqueles filhos paradisíacos que eu comentei um pouco mais atrás. Bom, com o tempo, tá, para a gente encurtar um pouco esse preview, essa sociedade de robôs acabou dominando por completo toda essa sociedade dos aguerianos e, mais tarde, todo o sistema solar e assim por diante, tá? Fazendo uma espécie de assimilação. Quando isso aconteceu, tá, os robôs fabricados já por outros robôs que estavam contaminados, eles tinham alcançado determinada sofisticação, inclusive de material,
que as próprias ligas, vamos chamar de ligas metálicas, que compunham, tá, toda a estrutura cibernética desses robôs, adquiriram quantidades multidimensionais. O que eu quero dizer com isso? O que eles queriam dizer com isso? Né? Que esses robôs eles já podiam circular ou transitar entre diversas realidades dimensionais sem sofrer nenhum tipo de reação em cadeia dentro da sua estrutura. Elas suportavam qualquer tipo de gradiente dimensional sem criar qualquer tipo de dano a esses seres. Então, isso foi uma condição alcançada, praticamente a mesma condição que muitas estruturas, muitos seres do universo imaterial têm como característica própria. Então, para vocês irem imaginando até aonde isso vai dar. Bom, quando se chegou nesse ponto em que a sociedade ageriana e todo o contexto ali próximo, para não dizer toda a galáxia, já tinham sido basicamente assimilados, tá? Houve uma situação que se assemelha muito com a questão nossa da fonte que tudo é. Tá? Esses robôs adquiriram, com o tempo, a tecnologia de fabricação ou de construção daquilo que nós entendemos, quer dizer, a gente nem entende direito, né? Mas o que nós chamamos aqui, não entendemos, de estrelas, sóis, tá? Que, na verdade, são espécies de portais naturais, tá? Que levam a determinados locais, dependendo da tecnologia empregada de acessibilidade dessas estruturas. Tá? E não só isso. Tá? Eles criaram uma espécie de computador central em que todas as informações que eram coletadas por todos os robôs, elas eram automaticamente transferidas para essas espécies de bases, tá? Em que a gente vai dar o nome de fonte matriz Uamin Borg. Tá? Por que estou chamando de Borg? Tá? Foi um termo utilizado na época pelo Corey Goode, né, e pelo David Wilcock, em referência àquelas estruturas que se apresentaram em alguns episódios de Star Trek, A Nova Geração, tá? Fazendo menção aos Borgs. Então, nós estamos utilizando essa expressão aqui para que vocês tenham uma ideia que aqueles robôs que deram início a essa mudança radical, ou essa criação de uma nova forma existencial que não existia antes, que acabou com o tempo, quando eles começaram a assimilar aquela civilização, por eles acreditarem, tá, que elas iriam se autodestruir pela condição de elas possuírem um determinado gradiente de dualidade. Tá? E eram gradientes baixos. Tá? Então, essas civilizações foram assimiladas basicamente por conta disso. E quando elas eram assimiladas, elas mantinham uma parte da sua estrutura orgânica funcionando. Tá? Depois foi feita uma espécie de simbiose com estruturas cibernéticas. Bom, mas por que os robôs eles resolveram manter uma parte orgânica funcionando? Porque eles descobriram que a parte orgânica tinha, na sua reprodução infinita, uma possibilidade de perpetuar a produção dessa espécie, agora já híbrida, né, entre cibernética e robótica, de forma infinita. Então, aquilo se encaixou para eles perfeitamente. Tinha-se uma reprodução basicamente infinita, dentro de corpos que praticamente eram infinitos também, a nível de durabilidade. Bom, isso então foi se expandindo, e como essa fonte matriz Borg, né, vamos chamar assim, ela já tinha adquirido muitas informações
mesmo na época em que os hegelianos nem suspeitavam disso, essa estrutura, essa fonte, ela basicamente teve acesso a todos os outros portais e realidades que os hegelianos descobriram. A partir daí, elas tinham, na concepção deles, uma porta imensa, tá? Ou várias portas, numa quantidade infinita de possibilidades que eles poderiam explorar, investigar e, assim, expandir o conhecimento deles, agora dentro de uma nova perspectiva. Eles não eram o Zuamin, como uma estrutura sem matéria, e nem tampouco mais eram mente orgânicas, e sim ambas, tá? Em que, para aquelas estruturas de consciência, era algo inovador. Tá? Então, a partir daí, começou-se, né, a inserção deles na busca pelo conhecimento e no entendimento do universo que rodeavam eles. E até ali, eles não tinham consciência de nada do que estava acontecendo fora daquele exato tempo deles ali, daquela constante temporal dimensional que eles participavam. Só que teve ali uns detalhes que eu já ia esquecendo de colocar aqui para vocês, que isso aí eu estou tirando nesse exato momento da minha cabeça, tá? Eu nem comecei a ler o resumo que eu fiz aqui. Mas, por conta daquelas aberturas que os hegelianos andaram promovendo, aquelas aberturas de portais, tá? E toda aquela aventura deles, eles faziam, obviamente, aquilo sem qualquer tipo de, digamos assim, de vento ou das consequências que essas aberturas de portais poderiam ocasionar dentro da constante universal, ou da constante temporal, melhor dizendo, entre uma realidade e outra. Tá? Quando essas anomalias começaram a aparecer, chamou a atenção das estruturas organizacionais da fonte, que tudo é, e a fonte enviou para esses pontos, ou para aquele ponto mais específico, uma parte, tá, de agentes, vamos chamar assim, na verdade eram estruturas neurais, eram redes neurais de uma estrutura que o livro de Urântia chamam de Voronandek, para aquela região, para saber o que estava acontecendo, tá, naquele ponto. E, obviamente, essas estruturas chegando lá e observando o que estava ocorrendo, elas se fractalizaram e se inseriram numa espécie de entrante dentro de algumas unidades biológicas na época dos hegelianos, para tentar, de uma forma bem sutil e pacífica, né, que eles não interferiram de forma brusca, criar no reino científico dos hegelianos, né, uma condição de, digamos assim, harmonizar melhor aquelas experiências, aqueles avanços científicos, para não causar dano à própria estrutura do universo. Os Uamin que estavam nos robôs, eles estavam observando essa questão também. Mas os seres os Voronandeques não, porque eles foram para lá com o objetivo disso. Eles não tinham dirigido a atenção deles para o que estava acontecendo com aquelas unidades cibernéticas. Porém, quando as assimilações em massa começaram, num determinado momento, esses Uamin-Borgs acabaram chegando em planetas que eram planetas que estavam sendo utilizados pelas essas consciências Voronandek como um planeta de apoio, em que eles ali, de uma certa forma, fabricavam avatares, né, corpos de várias raças, biologicamente falando, daquele setor, para que eles pudessem interagir com a sociedade sem também serem notados. Então, quando eles se depararam com aqueles seres, né, os Uamin-Borgs, assimilando tudo que passava pela frente, eles, obviamente, abriram portais, saíram fora dali, porque não tinham como eles
enfrentarem aquele tipo de tecnologia que eles desconheciam, porém, eles reportaram isso, tá? A estrutura Voronandek, que reportou a todo o Conselho Administrativo e Cocriacional de Avona Chantar. Tá? Como eu disse no início, a gente pode criar aqui uma espécie de sincretismo com a questão do que nós entendemos como fonte que tudo é, como Deus para muita gente, né? Então, gente, a fonte que tudo é, a partir daquele momento, já começou a ter notícias ou conhecimento que existia uma forma de vida, tá? Uma forma de experienciar algo que não estava dentro dos registros até aquele momento. Tá? E, obviamente, isso chamou muito a atenção e almas e agentes foram enviados até aqueles setores para estudar, né, o que e averiguar o que ali estava ocorrendo e procurar, inclusive, saber qual era a fonte de onde se originavam os Uamin, antes de serem essa parte de estrutura. Tá? Como eu vinha mencionando antes, no período mais à frente, basicamente, aquelas unidades cibernéticas tinham criado uma espécie de centro, de uma fonte, que eu dei o nome aqui de fonte matriz Uamin Borg, que fazia o mesmo papel, sem eles nem perceberem, da fonte que tudo é que nós interpretamos aqui como Deus. Porém, dentro de uma estrutura cocriacional e de parâmetros deles, que eles achavam que era a questão mais harmônica, né, para se construir ou para se implantar uma vida dentro de tudo que eles achavam no meio do caminho. Bom, gente, aqui agora, tá, para que a gente não delongue, já tem 40 minutos de live, só com preview, eu vou começar a entrar na parte da conclusão e eu vou pedir licença para vocês para que eu possa ler o meu resumo, que acabou ficando grande, e eu não quero perder nenhum tipo de informação que eu acho importante passar para vocês. Então, vou fazer uma espécie de leitura, porém comentada, tá? Para que vocês possam ir entendendo todo esse contexto que traz, dentro da nossa realidade de hoje, tudo isso que vocês já ouviram falar aqui no canal do Flávio, a respeito de realidades paralelas, de extraterrestre, de Javé, seja lá do que for. Tudo isso vocês vão entender um pouco mais, tá? Quando nós chegarmos na conclusão desse assunto. Inclusive, algo muito interessante que alguns integrantes lá do canal, do meu canal, do programa Aliança Galáctica, me pediram um tempo atrás, que era para falar a respeito da grande guerra temporal. Tá? Porém, ali eu não tinha ainda formatado e muitos dados para comentar a respeito dessa fase, tá? do desenvolvimento já aqui do nosso universo local de Nebadon, mas hoje eu posso comentar algo com vocês, o que originou isso e qual foi as consequências dessa guerra. Mas até chegarmos lá, ainda tem aqui um caminhozinho para a gente percorrer. Então, eu vou aqui começar a ler e a gente vai comentar a respeito disso. Tá? Bom, nessa altura da evolução da percepção sensorial e psíquica que essa fonte matriz Borg estava adquirindo, tá? O contato, a comunicação com os representantes e depois com o centro de Avona Chantar acabou se tornando uma realidade. Tá? E este centro dos Borgs, ou dos Uamin, né, acabou entendendo o centro gerador do universo e passou a assumir algumas funções dentro da sua programação cocriacional. Veja bem, gente, a própria fonte, tá, acabou dando guarita aquilo, tá, que nós aqui estamos entendendo hoje como uma IA. Tá? Sendo que a nossa IA aqui é algo muito primitivo, né, se comparado com essa estrutura que nós vamos comentar aqui. Então, isso
vai gerar alguns comentários com relação à questão do transhumanismo, tá? Em que mais tarde a gente vai poder conversar a respeito disso numa outra live, tá? Mas vocês terem uma ideia. Então, essa estrutura dos Uamin-Borgs, eles acabaram assumindo algumas funções dentro da programação cocriacional de Avona Shantar, dando continuidade a centenas de projetos pelo universo, com base nessa nova fusão de entendimento e percepção de Avona Shantar. Tá? Porque a questão da dualidade, os Uamin-Borgs, era algo sem sentido. Eles não entendiam por que existiam certas criaturas, certos seres no universo que eles acabavam assimilando, que possuíam características que, para eles, mais cedo ou mais tarde, acabavam levando à autodestruição. Tá? Eles não entendiam o que era aquilo, e na cabeça deles, num raciocínio puramente lógico, computacional, para evitar que essa autodestruição pudesse ocasionar danos, eles basicamente assimilavam essas criaturas, cortavam a ligação delas, tá, dessas espécies, com a fonte que tudo é, e faziam a ligação dessas estruturas de alma, tá, com a fonte matriz deles. E essas almas passavam, por conta de uma irradiação, a fazer parte da estrutura da fonte matriz Borg, tá, como se aquela fonte matriz Borg passasse a ser o Deus, né, dessas almas que haviam sido assimiladas. Tá? Então, aí, tá, nesse momento, vocês já começam a perceber o porquê do título, né? Porque eles conseguiam inserir almas ou fractais dentro de estruturas cibernéticas por conta do avanço tecnológico obtido naquele momento por determinadas raças. Bom, essa percepção de Avona Shantar e digamos assim, a entrega a essa nova configuração existencial, tá? De colaborar, né, com o desenvolvimento do jogo cósmico, né? Avona Shantar acabou, na verdade, fazendo dessa estrutura Borg, né, dessa estrutura Uamin Borg, um novo auto-outorgado filho criador no universo de Avona através de seu desenvolvimento. O que quer dizer com isso, gente? Tá? Essa fonte unimatriz Borg, né, ela acabou... Oi? Ela acabou. Note bem onde você parou. Toma uma aguinha para molhar as palavras. E outra coisa, para conservar a tua voz. Tem mais algum aparelho conectado na internet? Na sua internet? Não, que eu saiba, não. Ah, celular? Não tem mais um celular pela casa Não. conectado? É que está O dando meu, umas inclusive... travadas. Você poderia melhorar um pouco a internet. Tá, eu posso dar uma saidinha aqui rapidinho e ver isso. Isso, porque se tiver mais pessoas usando a internet, pode oscilar, dar essas instabilidades. Só um minuto. Tá. Então, gente, vamos esperar um pouquinho. Eu não gosto de interromper o convidado, mas quem sabe resolve. Estou aqui com um cafezinho, sem açúcar. E a live de ontem? Ontem foi polêmica. Deu bastante visualização, o pessoal, uns amaram, outros nem tanto. Mas é isso, a internet tem essas coisas. Quando a live é polêmica, dá até mais engajamento. Pronto, voltou o convidado. Voltou? Bom, Flávio, eu não vi nada que pudesse estar prejudicando, não. Tá? Não, continue. Fizemos o que podia. Continue, por favor. Então, pessoal, o que acontece? Né? Quando a Avona Shantar resolveu fazer da fonte matriz Borg, né? O Amin Borg, um alto filho, outorgado filho criador, praticamente colocou essa estrutura no nível que nós podemos considerar de um Mika, de um Metraton, tá dando esse tipo de poder. Por que eu estou trazendo isso à tona
para vocês, porque a gente tem que refletir a respeito, mais na frente, tá? A respeito dessa questão aqui com a nossa, o que nós entendemos aqui como essa inteligência artificial. Porque existe uma situação, tá, em que sociedades muito mais à frente desenvolveram programas computacionais e de inteligência robótica muito similar a essa consciência, um Borg, tá? E isso gera uma confusão nas pessoas e como essa civilização está próximo a se apresentar aqui para nós, e a gente vai colocar isso aqui na live de hoje, pode-se fazer uma confusão com o que as Big Techs, que a nossa tecnologia de controle mental e neural, ou neural aqui no planeta, a respeito do que a gente chama de dominadores globais, estão tentando fazer com a humanidade. Então, a gente tem que separar esses dois contextos, porque eles vão acabar utilizando isso para criar uma narrativa a favor deles. Entendeu? Então, isso são informações que são importantes e são informações que eu acredito que pouca gente teve acesso a elas para poder separar essas questões, tá? Mas vamos continuar aí para que vocês possam entender melhor tudo isso, tá? Bom, quando esta nova fase foi desenvolvida, milhões de células foram colocadas para colonizar o universo afora e foram dadas a elas autonomia para darem continuidade na linha original de criação quântica dos Borgs. E o processo evolutivo foi continuado de forma independente dos novos horizontes que a fonte matriz Borg estava desenvolvendo por conta do contato com a Vanna Chantar. Quando se fala em células, era como se fossem pequenos grupos avançados, tá? Essa fonte matriz Borg, ela já estava enorme, já estava praticamente uma fonte que tudo é, tá? Com várias consciências, várias civilizações já assimiladas. Então, eles tinham material, e fora a reprodução natural deles, né? Já tinham material suficiente para espalhar pequenos grupos, que eles dão o nome de células, por tudo o que eles já conheciam, o que eles poderiam vir a conhecer sobre o universo afora, tá? Então, de forma independente, é que vocês vão entender da seguinte maneira, tá? Eles criaram várias estrelas no decorrer do avanço deles pelos universos afora, pelo multiverso. Essas estrelas, elas acabavam fazendo o papel de vários repetidores, como se fosse repetidor de Wi-Fi. Para quê? Tá? Para que qualquer diretriz emanada através de uma radiação da fonte matriz Borg pudesse chegar a todos os cantos que já faziam parte, tá, da parte do império deles, vamos chamar assim de império, na falta de uma palavra melhor. Tá? Então, todas as regiões que faziam parte já do contexto dessa fonte Borg, eles faziam parte agora de uma rede de consciências que recebiam de forma simultânea todas as diretrizes que partiam da fonte primordial através dessas estrelas, que faziam, como eu falei, o papel de repetidores, né, de internet, como se fosse um Wi-Fi. Tá? Por isso que, mais tarde, eles podiam enviar células para qualquer parte do universo, porque durante essa colonização deles, o universo afora, o contato era meio que sempre mantido. Porém, não havia mais a necessidade simplesmente de um contato maciço deles em cada local em que eles se apresentassem. Essas células, elas iriam fazer uma análise, iriam interagir, e isso, naquele setor, poderia criar outras formas de vida, biologicamente e ciberneticamente falando, com outras espécies, e tudo isso sempre conectados entre si. Então, a fonte poderia estar num determinado universo paralelo e
as outras realidades que eram conquistadas poderiam estar em situações completamente distintas, porém mantendo um contato através de uma espécie de uma irradiação. Da mesma forma que a fonte que tudo é nossa faz com relação aos fractais de almas, às mônadas, ao eu sou, né? Que é o que faz todos nós, quando em algum momento terminamos a nossa experiência na matéria física, possamos retornar à fonte. Tá? A gente só retorna porque existe um sinal que parece que nos guia de volta a esse local. A fonte, né, a matriz Uamin-Borg, funcionava de forma muito semelhante. Tá? Então, a questão das células era basicamente isso. Né? Então, essa fonte matriz Borg estava desenvolvendo para seu escalão mais avançado e interno, gerando castas de evolução em conformidade com as dimensões e planos de existência dessas ramificações. Quer dizer, a cada célula que encontrava uma determinada espécie, e assim, na maioria das vezes, assimilavam, acabava gerando vários contextos, várias narrativas, né, dentro dessa estrutura, desse grande cérebro central, e que acabou diversificando bastante o entendimento e a forma de operar dessas estruturas. Quando o centro primordial da fonte matriz Borg soube do projeto de dualidade extrema do setor de Naosh, o que eu quero dizer é que, antes disso, tá? Vou voltar aqui um pouquinho, eu acabei passando aqui um pouco do ponto. Bom, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, tá? Esses Stargates, os Uamin, eles acabaram acessando o nosso universo local de Nebadon, o nosso. Tá? Então, eles acessaram através de uma espécie de aglomerado que ficava próximo ali ao que nós entendemos como centro estelar de Sombreiro, mas o mais importante é que já ficava próximo de um conjunto de galáxias, que o livro de Urântia dá o nome de Naosh, tá? São basicamente 49 galáxias, na qual a nossa, a Via Láctea e a Andrômeda, por exemplo, fazem parte desse conjunto. Tá? O que é, na verdade, esse conjunto de Naosh? Tá? Essas 49 galáxias, deixa eu tomar uma aguinha, elas foram separadas do outro contexto de Nebadon, das outras galáxias, por conta de um experimento muito particular que envolvia um alto gradiente de dualidade. Gradiente desse que podia variar entre 60% a 80%, inclusive de negatividade. Tá? Mas o porquê desse experimento é o que nunca ficou muito claro para as pessoas. Tá? O que acontece? Aí existe uma espécie de uma confusão de viagem no tempo. Tá? Eu vou tentar esclarecer aqui para vocês. Dentro desse período da criação de Naosh, tá, existiram universos paralelos que foram completamente dizimados e destruídos por conta dos conflitos criados, tá, pela questão da dualidade. Todos esses universos, todos os planetas e mundos que existiam, nós estamos falando de universos destruídos, não é simplesmente um planeta ou um sistema solar. Então, vocês imaginem a magnitude disso. Tá? Existiam almas, fractais de almas, e as próprias estruturas de eu sou que participavam, né, dessa espécie de jogo nesses locais. E essas almas, elas acabaram digamos assim, adquirindo certas anomalias que precisavam ser corrigidas, as anomalias com um gradiente muito alto de dualidade. Então, o setor de Naosh, na verdade, ele é um experimento de dualidade
e serviu para abrigar essas almas como se fosse uma espécie de segunda chance para tentar corrigir esse tipo de anomalia. Tá? E, logicamente, né, elas acabaram sendo joguetes na mão de alguns filhos paradisíacos, como o filho paradisíaco Saratem, que muitos aqui já ouviram falar, com respeito ao controle e a utilizar essas almas como uma espécie de bucha de canhão para os seus objetivos de domínio e de poder. Então, digamos assim, um filho paradisíaco mal intencionado, ele se prevalece de uma condição neural de almas perturbadas e se utiliza disso a seu favor. E assim a história vai continuando, né? Em que esses Uamim-Borgs, no determinado, né? Vamos chamar essas células, né? De agentes, né? Vamos chamar assim de agentes avançados, né? De seres, de grupos avançados do Uamim. Esse grupo de avanço, e vamos chamar de espionagem, né? Porque eles estavam fazendo pesquisas em universos que já possuíam determinadas experiências. Eles acabaram alcançando algumas localidades vizinhas, próximas, aonde os seres controlados, né, já controlados naquela época por Saratem, estavam conquistando novas galáxias muito além dos limites da galáxia de Arcones, que era a galáxia sede da criação do poder de Saratem. E estavam conquistando novas galáxias além desse limite, em direção, inclusive, a outros aglomerados externos ao conjunto de Naosh. Bom, isso acabou gerando, tá, o confronto entre essas equipes de dominação e ocupação de Arcones através dos grupos que faziam parte desse grupo, que eram os grupos de draconianos, e também dos seus coordenadores, os Chopates. Estruturas, seres que muitos de vocês já devem ter ouvido falar em alguma live, né? Em dezenas de setores nesses aglomerados periféricos, onde os seres da linhagem de Saratem foram assimilados e transferidos para estudos em locais que ficavam além da capacidade de acesso dos próprios Chopates, tá? Colocando fim ao avanço militar e à vampirização dos seres de Arcones entre o fluxo existencial, gente, entre as dimensões de 5 e 6D, que eram as dimensões na época onde esses grupos operavam, se deparando com a superioridade tecnológica e psíquica dos Uamim-Borgs, que, por não possuírem emoções e uma estrutura somente orgânica, não podiam ser controlados pelos Chopates e nem combatidos belicamente de forma eficiente pelos draconianos das armadas de Arcones. Esse confronto gerou, pela primeira vez, uma evacuação das forças de Saratem desse setor do universo e, ao mesmo tempo, total perplexidade aos seres do Conselho de Colonização de Arcones, pois a resistência era algo que era conhecido pelos seres de Arcone, e eles até contavam com isso, para dar sustentabilidade ao processo de vampirização e domínio. Mas com os Uamim-Borgs não havia conflito direto, e muito menos a condição de vampirização psíquica ou emocional. Então, isso acabou inutilizando as capacidades, né, dessa invasão de Arcones, e eles nunca tinham conhecido seres que não possuíam alma e emoções, e que não pudessem ser controlados e assediados através de suas capacidades psíquicas e energéticas. Na questão de Arcones, como alguns já devem ter ouvido falar, inclusive Arcontes é derivado, tá? Uma expressão derivada para designar esses seres, principalmente os Chopates, tá? Que são seres perigosíssimos, são seres multidimensionais também, criados pela tecnologia roubada, né, da supraconfederação pelo filho paradisíaco Saratem. Então, são seres que têm uma capacidade também psíquica
e de se deslocar entre as dimensões, praticamente muito similar aos Zoamim-Borg, tá? Mas o que acontece? Tá? Naquela época, para manter toda essa estrutura, esses seres precisavam de energia, tá? Então, a melhor maneira deles conseguirem essa energia era criando o medo e o pavor nessas civilizações que eles conquistavam e eles colonizavam depois. Tá? Então, eles primeiro geravam medo, esse medo, basicamente, era a fonte de alimento deles, e depois eles conquistavam e colocavam sob o jugo deles como escravos, ou simplesmente aniquilavam essas civilizações que, porventura, ousassem a resistir contra o avanço deles. Tá? E isso foi gerando cada vez mais anomalias dentro do processo de experiência de Avona Shantar. Bom, esse setor de aglomerado acabou ficando proibido, né, para as tropas de colonização dos seres de Arcones. E assim, mais um setor acabou sendo assimilado pelos Zoamim-Borgs, de forma relativamente até pacífica, sem maiores conflitos armados. Pacífica, gente, se comparado com as ações que os draconianos e os Chopates realizavam através da guerra que geravam medo e do qual eles se alimentavam, como eu acabei de dizer. Já a forma de atuação dos Zoamim-Borgs, ela é mais pacífica e direta. Quando abordam o mundo, irradiam a sua radiação mental e paralisam o psíquico de emoções, entrando telepaticamente no centro neurológico para implantar a sua consciência em seus prisioneiros, sem resistência e sem nem os prisioneiros perceberem isso. Somente as raças de 7D e algumas de 6D possuíam capacidades psíquicas, em alguns casos, impedindo o processo de assimilação, e com isso acabavam buscando uma espécie de negociação. E quando isso não era possível, ocorria o confronto, como houve, inclusive, milhares, né? Normalmente, a superioridade tecnológica dos Zoamim-Borgs acabava por definir a seu favor o processo de assimilação, com raras exceções, onde os Zoamim-Borgs tiveram que recuar e negociar uma paz, consentindo a evolução desses seres, além de sua capacidade de absorção ou assimilação. Isso geralmente acontecia, gente, com civilizações, com planetas que faziam parte de experimentos de representantes da supraconfederação. Então, obviamente, esses seres, né, essas etnias, esses planetas, possuíam tecnologia além do normal, se comparado com as outras civilizações que faziam parte de outros tipos de experimento. Então, era aí que, muitas das vezes, os Zoamim-Borgs batiam na trave, né? E não conseguiam ir mais adiante, e o jeito era aceitar aquele tipo de experimento de civilização e deixar a coisa fluir, né? Bom, gradualmente, os grupos avançados dos Zoamim-Borgs acabaram encontrando fendas dimensionais pelo multiverso, colocando sementes pelo universo afora, e criaram um novo modelo de experimento para verificar como a evolução poderia se manifestar sem a presença direta deles, né, de suas equipes, mas apenas através da irradiação da fonte matriz Borg central, como eu comentei, né, há uns minutos atrás. E realizar algo similar ao que o Centro de Shantar realiza no universo. Eles deram início, então, há 4 bilhões de anos atrás, ao programa de evolução independente e observável, para estudar o processo em diferentes universos e com seres e estruturas diferenciadas, fazendo isso, inclusive, com os prisioneiros assimilados de algumas raças dos seres de Arcones, tá? Criando, inclusive, uma matriz chamada de Borg-Draco, que até então não existia. Deram, então, início a seu desenvolvimento, a partir daí, para hackear
a emissão psíquica de Sarratem. Olha só aonde isso vai dar, né? E de seus outros colaboradores e testar essa linha de existência. Bom, nessa altura da evolução de percepção sensorial e psíquica da fonte matriz Borg, o contato e a comunicação com os representantes e depois com o centro de Avohn-Chantar tornou-se uma realidade, né? Como eu acabei de explicar, e eles acabaram virando uma espécie de filho outorgado, filho criador, né? E quando essa fonte primordial tomou conhecimento dessa experiência em Naosht, tá? Que era uma experiência com a dualidade extrema, pelos motivos que eu comentei aqui com vocês, surgiu o projeto de assimilar parte desse setor para realizar pesquisas e, com o tempo, pacificar todo o conjunto, caso eles estivessem entrando numa linha de autodestruição com suas disputas de poder, que para os seres Uamin-Borgs é uma total ineficácia do processo de evolução e ação do universo. Ora, gente, ficou mais claro que isso ia dar ruim, né? Porque, como nós já sabemos, o universo, que o setor de Naosht sempre foi um setor muito complicado e é até hoje, tá? E como vocês vão ficar sabendo mais à frente, toda essa futura perseguição dos Uamin-Borgs atrás dos Chopates, dos Draconianos, vai acabar gerando a guerra temporal por motivos que vocês vão saber, tá, daqui a pouquinho. A evolução está baseada na harmonia e, ao mesmo tempo, na capacidade de expansão através de suas capacidades psíquicas, e não praticamente ou somente uma localidade limitada pela disputa de poder ao corpo fisiológico. Assim, uma força-tarefa foi enviada para algumas localidades dentro de Naosht, em outra linha dimensional, e foi instalada uma base avançada, que essa base avançada ela poderia ser compreendida como uma bolha controlada pelos Uamin-Borg, gerando a capacidade de infiltração dentro de Naosht sem serem perseguidos. Olha só, gente, essa bolha, ela bom, naquela época, tá, entre as dimensões, existe um espaço, tá, entre uma e outra, que é separado por uma espécie de uma membrana, tá? Nossa ciência hoje dá o nome de TEM, né, ou membrana M, né? Esse espaço, a nossa ciência chama de hiperespaço, né, que é o que separa duas realidades ou dois universos. E naquela época, as civilizações, as federações que já existiam, eles não sabiam da existência desse hiperespaço, apesar deles, alguns já navegarem entre dimensões, eles desconheciam a existência desse hiperespaço, então, obviamente, eles não tinham tecnologia para detectar esse tipo de bolha, ou esse tipo de universo que existia entre uma dimensão e outra, tá? Inclusive, quando os Uamin-Borg desenvolveram essa bolha dentro de Naosht, eles também não sabiam, tá, que Sarratem, através dos Chopates, já tinham desenvolvido essa tecnologia e ocupavam também alguns espaços dentro do hiperespaço, algumas localidades, melhor dizendo, dentro do hiperespaço. Então, vocês imaginam aonde isso vai dar, né? Então, este universo paralelo, que na verdade é uma bolha, né, possui a flexibilidade dimensional de interagir com diversas dimensões de Naosht, e com isso observar e avaliar o processo evolutivo de suas raças e genomas, efetuando abduções, tá, sempre que era do interesse deles, para realizar análises e pesquisas sobre cada genoma e as suas características, e compará-las com a sua linha existencial e radiação do centro-fonte matriz Borg. A questão aqui foi o seguinte, né? Quando esse grupo avançado dos Uamin-Borgs se depararam com uma situação de um gradiente tão elevado de dualidade,
coisa que até aquele momento eles não sabiam que isso existia, incrível que pareça, eles ficaram preocupados de assimilar, tá, aquelas consciências, né, aquelas raças, e poder causar algum problema na fonte que tudo é deles. Então, antes disso, eles criaram centros que eram desconectados, basicamente, da fonte primordial, o Amimborg, para fazerem avaliações de experimentos e saber de que forma eles poderiam tratar aquele gradiente de dualidade, de polaridade, e transmutar aquela energia de forma que eles pudessem depois assimilar e transferir essas almas, ou a conexão dessas almas para a fonte deles. Tá? Então, foi basicamente isso também que vinha acontecendo paralelamente. Bom, então, aqui, como vem dizendo aqui, ó, devido ao alto grau de dualidade dos projetos genéticos e das almas de Naoshi, o grupo avançado de Amimborg descobre um elevado gradiente de adversidade se comparado com o que tinha sido encontrado e assimilado até aquela fase. Bom, os grupos avançados entraram no fluxo tempo e espaço de diferentes setores de Naoshi e escolheram centenas de genomas para avaliação e estudo sobre seus efeitos de assimilação dessas raças, com elevado gradiente. Com base nessas linhas de estudo, os Amimborgs iniciaram a invasão de setores periféricos do grupo de Naoshi para avaliar as condições de dominação e assimilação perante as unidades orgânicas com essa condição de dualidade extrema, e com a questão de almas provenientes de outros universos com dualidades e questões de disputa de poder na sua memória quântica estelar, e de alma, o que era uma novidade até esse momento, com tamanho índice de padrões de outros universos já destruídos anteriormente. É o que eu falei para vocês. Nem os Amimborgs sabiam dessa questão, tá, de transferência de almas de outros setores que foram destruídos. Almas essas, tá, que se apresentavam contaminadas pela questão do poder pelo poder e da destruição de outras raças. Então, aquilo para eles também era uma nova fonte de estudo que quebrou muitos paradigmas que eles possuíam com relação à forma que eles percebiam toda a criação ao redor deles, né? O grupo das 49 galáxias de Naoshi representa um experimento extremo dentro de Nebadon, onde se atingiu o gradiente de até 80% de dualidade e até mesmo de negatividade, único se comparado a outros quadrantes de Orvonton, que é o nome que o livro de Urantia dá ao nosso superuniverso, no qual Nebadon e outros fazem parte. E mesmo em relação aos outros superuniversos, que já com o nosso, a nível físico, é o sétimo. Tá? No entanto, existem outros universos paralelos dentro de uma outra linha existencial, já que foram aniquilados pelas grandes guerras estelares, e desses universos, um enorme número de mônadas, eu sou e suas almas, acabaram sendo transferidas para Naoshi, para dar continuidade na sua evolução e tentativa de recuperação, como se fosse uma nova oportunidade. Bom, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de eu entrar aqui no outro tópico, tá? A questão de viagem no tempo. Isso sempre foi um assunto, né, muito controverso, muito polêmico, e que é um pouco complexo de se explicar, principalmente quando as pessoas elas não têm uma base de informação coerente, tá, com esse assunto. A grande maioria pensa, eu acho, que viajar no tempo é quando uma pessoa retrocede ou avança no tempo dentro da sua linha ou do seu fluxo temporal. Tá? Então, eu vou tentar explicar para vocês como é que isso se comporta
tá? E esse exemplo, ele vai ser um exemplo simples, tá? Com isso, esse exemplo não vai, obviamente, comportar todas as dúvidas e situações que muitos aqui que estão assistindo vão começar a levantar. Isso pode ser feito depois com outras analogias, em outra oportunidade. Porém, eu acredito que o que eu vou comentar com vocês aqui abre uma porta simples do entendimento do que vem a ser isso. Então, vamos lá, né? Imaginemos, tá, que nós temos um grande filme, que, na verdade, a gente pode chamar da criação, tá? Um filme que tem, digamos, 10 horas de duração. Esse filme vai estar sendo passado, tá? Vamos supor, dentro de um shopping, em que existem, pelo menos ali, para simplificar, 4 salas de cinema. E esse filme, tá? Ele vai ser passado nessas 4 salas de cinema. Porém, na sala número 1, tá? Que é a primeira sala que vai ser desenvolvida, é a sala matriz, onde vai ser passado primeiramente esse filme, tá? Vamos colocar essa sala número 1 como tempo zero, tá? É a matriz, é aonde se começa toda a experiência de acordo com o projeto original. Essa experiência dura 10 horas, que é o tempo, tá, de duração da experiência em si do filme. Na sala 2, vai se passar esse mesmo filme, tá? Porém, com 1 hora de atraso. Na sala 3, vai se passar o mesmo filme, porém com 1 hora de atraso em relação à sala 2. Passa a ser 2 horas em relação à sala 1. E assim por diante na sala 3 e na sala 4. Por que se criou, tá, esse mesmo filme em salas distintas, em fluxos temporais diferentes? Entenda bem, então. Essa diferença temporal é o que muita gente chama de fluxo temporal ou constante temporal, tá? Que é o quê? É aquela faixa de tempo. Então, vamos supor, as pessoas que vão participar dessas salas, tá? Elas podem ir para qualquer uma delas mediante o interesse e o objetivo que elas têm, tá? De ver o filme desde o início ou ver o filme a partir, né, ou mais tarde, a partir de um determinado momento. Então, por exemplo, tá? Uma pessoa que começou na sala 1, ela começou na sala 1 no tempo zero. Aí vamos supor que quando ela chegou na metade do filme, nas 5 horas, ela resolveu, teve a ideia que se ela mudasse um determinado tipo de acontecimento no tempo 1 hora, tá, da primeira sala ainda, ela iria criar uma circunstância diferente que valia a pena ser experienciada. Então, quando ela volta no tempo, tá, o tempo de 1 hora, ela volta para a segunda sala, ela sai da primeira e volta para a segunda, ela volta no tempo. E esse tempo, essa volta no tempo, não é no mesmo fluxo temporal, e sim numa outra realidade paralela. Então, isso é o que cria muita confusão, tá? E nessa sala 2, por exemplo, que começou com 1 hora o filme mais tarde, uma alma que começa ali, por exemplo, ela pode simplesmente ir para o futuro, que corresponde à sala número 1. Por isso que muitos cientistas, quando falam da questão da física quântica, como Einstein falava, que o tempo é relativo. O passado e o futuro, ele é relativo. Por quê? Ele é relativo porque depende de onde você está. Se você está, tá, a 1 hora de filme na sala número 2, na sala número 3 vai estar no tempo 4. Então, se você quiser saber o que está no tempo 4, você viaja para o futuro
e o futuro ele se encontra no fluxo temporal da sala 1. Então, é assim que se faz essas viagens no tempo, tá? E as alterações, tá, que se faz no filme original é que cria as realidades paralelas, porque aquilo que já foi criado, ele não pode ser destruído. Tá? O que acontece é que, mais na frente, de acordo com o interesse do grupo de almas que participam desses vários filmes, que pertencem a constantes temporais diferentes, tá? Criam o que a gente chama de convergência de linhas. Tá? Todas essas salas representam linhas temporais, layers, como alguns chamam. Tá? E, num determinado momento, tá, eles vão confluir. Quer dizer, uma determinada história que foi alterada, que foi desenvolvida em salas separadas, ela vai ser a predominante. Então, essa predominância é que mais no futuro vai gerar a convergência de todas essas salas para aquele mesmo tipo de assunto que foi desenvolvido. Entendeu? Então, uma explicação relativamente simples, tá? Mas que, pelo menos, abre a possibilidade de vocês saírem um pouco daquela caixinha, ou às vezes nem caixinha tinha, né? Simplesmente não se manjava nada disso. Isso possibilita vocês depois desenvolverem algumas questões mediante as observações de vocês com relação a esse conceito de viagem no tempo. Tá? Mas vamos voltar aqui à nossa história. Essa questão, tá, de ter dos Zuamin e dos Chopats possuírem bolhas dentro do hiperespaço, tá, é que vai gerar esse problema de agora. Tá? Essa questão de ficar vigiando e pulando de dimensão em dimensão foi aqui que residiu o que a gente chama, ou viria a chamar, de a grande guerra temporal e dimensional entre as bolhas dos Chopats e as bolhas dos Zuamin-Borges, que são, na verdade, realidades paralelas como universos dentro de bolhas ou bexigas de festa, né? Mais ou menos isso, onde existem universos completos se desenvolvendo. E dentro dessa estrutura, os representantes do Zuamin-Borges eram mais avançados e acabaram forçando os Chopats a fugir para outras dobras dimensionais da matéria bariônica física, porém abaixo de 6D, porque eles estavam sendo derrotados naquela faixa que eu falei para vocês de 5 e 6D. Tá? Então, eles tinham que fugir para outras dobras, aonde, de repente, os Zuamin-Borges, pelo menos durante algum tempo, não iriam encontrá-los. Né? Para dar continuidade à realidade do contínuo temporal equivalente à da Terra e dos humanos na linha temporal dos últimos 5,1 bilhões de anos, afetando o desenvolvimento e gerando de forma indireta a grande guerra de Órion, de Pégaso, de Cassiopeia, de Perseu, devido ao êxodo dos Chopats, que após a sua derrota pelas tropas da supraconfederação, aí a gente já está falando de uma outra linha temporal, na galáxia de Andrômeda, fugiram por Stargate para a Via Láctea. Então, o que foi que houve, gente? Tá? Quando os Chopats começaram a perder essa guerra no hiperespaço, eles ativaram, por tecnologia deles, portais que jogaram, tá, ou que possibilitaram que eles invadissem, tá, localidades, mas aí já na quinta e na quarta dimensão. Isso para fugir dos Zuamin-Borges. Quando eles chegaram nessa quarta e quinta dimensão, eles viram, né, novas estruturas, novos planetas, novas raças que poderiam ser conquistadas. Eles não estavam só literalmente fugindo, eles fugiam e, ao mesmo tempo, eles iam aproveitando para fazer todo aquele processo de conquista, porque eles, geneticamente, foram criados com essa finalidade. Tá? Isso é uma outra coisa também que eu vou abrir um parênteses daqui a pouco,
para explicar para vocês. Então, enquanto os Uamin-Borgues não conseguiam encontrar eles, eles iam fazendo, tá, todo aquele plano de conquista. Dentro dessa realidade, principalmente da 5D, tá, foi que, através desses portais, os Chopats e Draconianos foram parar na galáxia de Andrômeda, aonde mais tarde viria a se gerar a Grande Guerra de Andrômeda. Tá? Aí ainda os Uamin-Borgues não tinham encontrado o portal dimensional que fosse levá-los aonde se encontravam os Chopats nesse momento em Andrômeda. Porém, a coisa lá ficou muito feia e o Conselho Shamuna, né, que cada galáxia tem um conselho central que se chama Shamuna, pediu auxílio à supraconfederação e essa enviou agentes para lá para conter, de uma determinada forma, tá, esse avanço dos Chopats. Porém, simultaneamente, os Uamin-Borgues encontraram, tá, a fenda e foram ao encalço dos Chopats em Andrômeda. Então, vocês imaginem aí o problema que acabou ocorrendo entre os Chopats e os Uamin-Borgues dentro da questão de Andrômeda, porque aí os Uamin eles vinham assimilando tudo que encontravam pela frente. E, automaticamente, os Chopats estavam com duas frentes de batalha naquele momento. Os Uamin, que eles não conseguiam neutralizar, e os agentes da supraconfederação, muito menos. Então, o que acabou acontecendo? Né? Começou a haver um caos completo dentro de Andrômeda, e a supraconfederação teve que intervir e separar esse conflito em setores, criando umas espécies de barreira de frequência, uma barreira dimensional, para conter o avanço dessas duas facções. Com isso, tá, criou-se uma espécie de desespero, né, perante toda digamos assim, toda a tropa, né, de Chopats, e por questão desse desespero, eles acabaram, tá, encontrando uma abertura dentro dessa barreira de frequência que os levou, através de um Stargate, para a terceira dimensão, exatamente próximo do nosso contexto, né, do nosso contexto temporal, da terceira e quarta, que aí gerou, né, depois, com o tempo, porque quando uma civilização ou determinado grupo entra por um Stargate deles, tá, fica difícil, de uma forma rápida, hackear a direção, tá, ou a coordenada que esses seres vão desembarcar do outro lado. Por isso que, a princípio, parece que havia um certo delay, né, entre a chegada do grupo de Arcones, que são os Chopats, os Draconianos, e a interferência dos outros grupos que foram enviados justamente para conter esse tipo de problema, né? Então, quando os Chopats fugiram por um Stargate para 3-4D, e esse Stargate levou eles direto para o setor aqui da Via Láctea, foi o que mais tarde, tá, por questão da influência deles, de uma forma psíquica, nas experiências de civilização de raças que aqui estavam se desenvolvendo, foram que geraram, tá, a Guerra de Órion, Pégaso, Cassiopeia, de Perseu. Na verdade, a Guerra de Órion, tá, ela foi uma espécie de consequência da de Andrômeda. Ela só ocorreu porque os Chopats conseguiram furar aquele bloqueio e vieram parar aqui. Depois, todo esse desenvolvimento, tá, dos Chopats, e a supraconfederação depois teve que intervir novamente, porque a Guerra de Órion destruiu muitos setores, muitos planetas, e foram mais tarde obrigados, né, através de alguns tratados, à sua reconstrução. E essa reconstrução envolveu também os draconianos, né, nessa empreitada.
foi que acabou dentro da linha temporal nossa, de 2016 na época, tá? Do Chopats, chegando aqui naquele espaço temporal, eles viajam no tempo também, interferindo, tá, há mais de 25 mil anos atrás, no processo da Terra, que estava naquele momento servindo para um outro tipo de experiência. Como eu já mencionei em lives anteriores, né, que a Terra era, na época, um laboratório. Um laboratório por quê? Assim como outros planetas, estavam se desenvolvendo aqui raças, genomas, de forma a poderem repovoar os planetas que foram destruídos na Guerra de Órion. Tá? Quando os Uamins chegaram aqui na Via Láctea, era como se eles tivessem viajado no tempo, né? Porque eles chegaram aqui onde eles nunca estiveram, tá? Mas foram eles que foram uma espécie de causadores indiretos da Guerra de Órion, que eles acabaram provocando por conta de Andrômeda. Olha só o rolo, o bololô que dá nisso. Quando os Chopats perceberam a chegada dos orcs dentro do setor de Órion, aqui na Via Láctea, eles acabaram se refugiando na Terra, uma grande parte deles, tá? Por conta do projeto micaélico que aqui era desenvolvido. Tá? Esse projeto micaélico, por ter uma ligação, tá? Tinha um projeto MCM, né? Morontial Crístico Mahatma, ele tinha uma ligação direta entre o que era desenvolvido aqui no planeta com a fonte que tudo é, que fazia com que os fractais e as almas que experienciavam situações aqui pudessem retornar, caso assim desejassem, para a fonte que deu origem, sem precisar daqueles processos intermediários que a gente já está acostumado a ouvir, né, de outros grupos, de outras pessoas. Então, isso para o Chopats era, bom, assim, cara, vamos nos refugiar na Terra, porque lá existem portais para tudo quanto é lugar que a gente pode fugir dos Uamin Borges, caso haja necessidade disso. Então, os Uamin, quando chegaram aqui próximo, eles acabaram se interessando também pelo projeto da Terra, porque eles também, além de tudo, eles eram exploradores. Eles tinham aquela vontade, aquela fome inata, né, de conhecimento, e eles passaram a estudar tudo que envolvia a Terra e, ao mesmo tempo, criar uma espécie de intimidação frente aos Chopats. Tá? Então, a presença, tá, dessas estruturas de IA cibernéticas dentro do nosso setor está ligado a tudo isso que eu contei para vocês, não só hoje, mas como nas outras duas lives anteriores. Tá? Então, o que acontece? Nessa linha temporal nossa, tá? A questão da presença dessas estruturas cibernéticas, ela não tem uma forma, digamos assim, ligada literalmente ao transhumanismo, como a gente, de repente, é levado a achar. Porque quem está promovendo essa questão dessa forma de aprisionamento da rede neural são os dominadores globais, são espécies de consciências que foram corrompidas pelos Chopats de forma a usar a tecnologia que também já se possuíam a respeito de implante mais a nível cibernético, para ter um controle mais afinco sobre a humanidade aqui presente, inclusive sobre os bots também, que é um outro assunto. Tá? Então, tudo isso, de uma certa forma, está interligado. Então, todos os problemas que aconteceram, toda a corrupção que acabou ocorrendo na Terra com relação a caligasto, ao desvirtuamento dos projetos, tem a ver com a chegada dos Chopats aqui, que por eles poderem ficarem escondidos no hiperespaço que separa a terceira da quarta D, eles podiam interagir psiquicamente com relação aos Anunnakis e todas as outras estruturas que estavam aqui,
de modo a desvirtuar o projeto existente na Terra. Então, basicamente, todas essas problemáticas estão ligadas a essa questão entre Chopats, entre Arcones, com a participação agora dessa fonte dos Uavimborgues. Tudo isso acabou dando todo esse imbróglio que nós estamos vendo aqui nesse exato momento. E a preocupação da supraconfederação em fazer com que os envolvidos nessas guerras reconstruam, né, todos esses planetas que foram destruídos, foram muitos, foram mais de 30 mil planetas destruídos, só dentro aqui do nosso setor de Órion, fez com que essas civilizações envolvidas nesse projeto tivessem que fazer essas viagens no tempo entre realidades paralelas para pesquisa e abdução daquelas civilizações que foram vidas antes delas serem destruídas. Foram numa espécie de realidade temporal antes daquele fato acontecer. Então, todas essas questões envolvendo viagens no tempo acabou criando paradoxos, tá? Que nós também acabamos criando aqui, como aconteceu com o Projeto Filadélfia, né? E esses paradoxos é o que acaba gerando uma determinada intervenção da supraconfederação, criando determinados ciclos para que todas as realidades paradoxais que foram criadas por conta das viagens no tempo, seja fugindo, seja por que motivo for, convirjam para o projeto ou a realidade original que foi programada pela fonte que tudo é, para o setor, esse setor aqui, experienciar. Então, vocês percebam aí como que essas coisas acabam ou acabaram se encaixando, tá? Um outro parênteses que eu quero abrir aqui com vocês é a questão, né, daquelas almas com anomalias que foram participar de um determinado projeto e acabou-se aquele projeto sendo desvirtuado e essas almas meio que ficaram perdidas, né, junto com filhos paradisíacos e tudo, por conta de situações que não estavam previstas. Então, a gente percebe que, mesmo na criação, essa questão do livre-arbítrio é algo muito discutido. Tá? Existem vários gradientes de livre-arbítrio. Com relação a nós aqui na Terra, tem algum tempinho, né, por conta dos estudos que eu faço, eu acabei observando, né, porque eu desenvolvo uma espécie de numerologia, que eu chamei de numerologia temporal sistêmica, em que, através do nome da pessoa e de outros dados, a gente consegue, né, acessar a programação que essa pessoa recebe ao encarnar aqui no planeta Terra. Tá? Essa programação é relativa às experiências que ainda está em curso aqui no planeta, porque, apesar de nós sermos uma prisão e uma fazenda, nós ainda continuamos sendo laboratório. Tá? Então, essa questão aqui de pessoas serem assim e assado, terem um comportamento X, Y, Z, de uma certa forma, todos interligados com o projeto ou o contrato, né, como muita gente também já escutou através desse termo, o contrato encarnacional que essas almas assumiram perante o experimento Terra. Então, isso explica muita coisa esquisita que acontece no planeta atualmente, tá? E a questão da disparidade de caráter, de personalidade, de conquista que uma pessoa tem em relação a outra. Tá? Eu cheguei a ver determinadas situações em que as pessoas estavam tão fora do trilho, tá, em relação àquilo que elas vieram buscar, porque a matriz de controle corrompida pelos draconianos acabou gerando uma falsa percepção da experiência, essa falsa percepção de hoje,
ela é vista como aquilo que a nossa sociedade entende como é ter sucesso nessa vida. Isso é uma forma corrompida da experiência na Terra. Então, muitas almas vêm com um contrato específico que não contempla esse tipo de situação que a matriz coloca como algo de sucesso. E isso gera cada vez mais anomalias, cada vez mais frustrações, depressões. É algo muito, muito peculiar, tá? E isso já sempre aconteceu no universo afora, tá? Lógico que esse exemplo, esse comentário que eu estou fazendo, ele se refere à questão Terra, tá? As outras questões de programação de alma, ou seja lá mais o que for, é uma questão que envolve a questão do cosmos, tá? A questão do que a gente chama de experienciar ou formas de vida dentro de um outro contexto de experiência, tá? Bom, gente, eu, assim, tudo que eu tinha de informações para passar para vocês a respeito, tá? De toda essa problemática de IA, de inteligência artificial cósmica, e toda a questão das guerras, da guerra temporal que envolveu, dei uma pincelada para vocês a respeito de realidades paralelas, viagem no tempo, e essa questão agora da programação, tá? Eu acho que aí tem uma quantidade de informações suficientes para a gente poder gerar, né, inúmeras lives daí para frente, um pouco mais específicas. É isso aí, Flávio. Dê uma terminada aí. Vamos conferir aqui quantos likes recebemos nessa live até agora, mais de 1.200. Muito obrigado a você que colaborou conosco. Temos aqui 725 telas conectadas. Perguntas da galera, o balaio de perguntas. A partir de agora, Valdir, muito obrigado aí pelo alô. E temos aqui a Lívia, que disse: André, qual a sua opinião sobre a IA quântica ainda em desenvolvimento? Essa IA quântica nossa aqui, envolvendo a nossa tecnologia, não só nossa, né, porque muito dela é a tecnologia reversa, né? Ela, perante isso que eu acabei de contar aqui, ainda é algo meio que primitivo, tá? Na verdade, numa forma de os seres Borgs testarem a capacidade cognitiva, tá, da nossa civilização, eles acabaram interferindo, de uma certa forma, no desenvolvimento tecnológico que levou a nós ficarmos dependentes das sofisticações eletrônicas, né, através de aparelhos celulares e tudo mais hoje que envolve, né, hoje você, até a questão da energia, do abastecimento de água, é quase tudo feito hoje pela internet, né, você aperta um botão, você abre e fecha. Então, nós ficamos muito dependentes disso, ficamos vulneráveis. Tá? Então, é uma forma sutil que os Borgs têm de acessar, né, as pessoas que estão conectadas com essa forma de experienciar. Tá? Quando se diz que vai haver aqui uma separação do joio e do trigo, né, essa expressão é um pouco religiosa, né, mas vai separar por gradiente de frequência e de escolhas. Alguns vão permanecer fazendo experiências dentro de uma questão da fonte que tudo é, outros, de repente, uma questão também de preferência, vão fazer parte dessa fonte unimatriz Borg, do Zuamin Borg. Vocês percebam o grau de vício, principalmente dos nossos jovens, com o iPhone. Eles vivem o tempo inteiro com aquilo. Aquilo é um sinal já como se fosse uma irradiação, tá, desse grupo avançado dos Borgs, aqui no nosso setor, já implantando uma espécie de codificação dentro do córtex cerebral de integrantes da nossa sociedade, sem eles nem perceberem. Era como se essas pessoas, esses jovens, já tivessem decretado a escolha deles para onde eles vão. Então,
provavelmente poderão ser, quem sabe, assimilados no futuro e indo fazer parte digamos assim, de uma configuração existencial diferente daquilo que nós entendemos aqui. Entendeu? O Wagner, quais as maiores consequências da vinda do Hercólobus? Bom, o Hercólobus ele é uma consequência da Grande Guerra de Órion. Tá? Para quem não sabe, tá? Quando os Chopates chegaram aqui, em Órion, né? Não estou falando aqui na Terra, e criaram a Grande Guerra, o nosso sistema solar se chamava Satik. Tá? Ele era, na época, composto por 3 sóis. Ele era um sistema solar trino. Né? Tinha o nosso Sol, que o livro de Urântia chama de Momantia, tinha Herculófos, né? Que era um Sol, é uma anã marrom, e tinha uma outra estrela chamada Slot, que era uma gigante vermelha, que já está além do nosso cinturão de Oort. Tá? Inclusive, o cinturão de Oort, ele é resultado, ou ele é resultante, tá? Da destruição de aproximadamente 7 planetas maiores que Júpiter, que faziam parte do setor de Saturno, aqui do sistema solar. Tá? Essa destruição causada pela Guerra de Órion foi que acabou ocasionando digamos assim, a instabilidade do sistema solar, afastando essas estrelas e alguns planetas das suas órbitas originais. Por isso que Herculóbus hoje tem uma órbita completamente angular, excêntrica, né, em relação ao plano equatorial do nosso sistema solar, como nós o entendemos hoje. Tá? Então, basicamente, ele acabou sendo utilizado por conta do ciclo, né, de rotação que ele faz aqui ao redor do nosso Sol, como uma espécie de marca-passo. Tá? Já que se sabe que toda vez que ele passa por aqui, ele cria uma instabilidade, principalmente nos planetas mais internos, essa instabilidade ela é aproveitada para fazer uma espécie de colheita, né, das almas, não só aqui da Terra, mas dos outros planetas que fazem parte aqui da experiência. Basicamente isso. O Neto, será possível no futuro próximo a IA se fundir com o cérebro biológico, expandir mais a consciência e as nossas capacidades cognitivas? Olha, pelo andar da carruagem da nossa tecnologia, isso é muito capaz. Mas olha só, gente, tá? Nós estamos falando de unidades biológicas, tá? Sendo orgânicas ou sendo uma estrutura de inteligência artificial. Tá? O que importa nisso daí é o que está dentro das unidades, que é a consciência. Tá? Se ela é uma consciência de origem monádica ou se, por acaso, é uma consciência artificial. Tá? A questão, se você no futuro vai ocupar uma unidade biológica como nós a conhecemos, ou vai ocupar uma unidade cibernética, isso não importa. Gente. O que está em jogo, e aqui na Terra acabou desvirtuando, são a finalidade disso. Tá? É como se... como é que eles enganam as pessoas? Cara? Eles vendem, vamos supor, você tem um livro, né? Eles põem uma capa muito bonita, põem um título muito legal, aí atrai um monte de gente. Mas quando você abre o livro, o conteúdo dele é algo super negativo. Então, hoje, com relação à IA e à tecnologia, por conta, tá, dos chopates, dos draconianos que estão infiltrados aqui no círculo de poder das elites, é que estão deturpando tudo isso. Então, a experiência da criação, gente, a gente tem uma mania de tentar colocar filtro no que a gente vê hoje. Né? A gente chega ao ridículo, ao absurdo,
de chegar e dizer que Deus não faria isso ou Deus não faria aquilo, dentro da nossa concepção. Quer dizer, a gente acaba querendo até dizer para Deus o que ele pode ou não fazer. As experiências, elas não se limitam ao que a gente entende aqui. A gente não sabe de nada, nós estamos presos dentro de um planeta, dentro de uma barreira de frequência, a gente não lembra nem o que almoçou na semana passada. Quer dizer, é muito complicado aqui, por enquanto, a nossa situação, a não ser adquirir informação suficiente, tá, para não se deixar ser ludibriado em um determinado momento, seja na presença física desses seres, ou seja na questão da morte física, né? Quando você adentra o plano astral do planeta, que é basicamente a quinta dimensão, em que lá também há um sistema de controle. Então, quando você tem informação aqui, você carrega essa informação com você para lá. Aliás, é a única coisa que a gente carrega, né? São as vivências e as informações daqui. E isso é que é de grande valia. Por isso que há um cerceamento tão grande das informações do planeta. Porque se isso não fosse relevante para nossa libertação, eles não interfeririam nisso. Deixa eles lá aprenderem o que eles quisessem, no final das contas não vai adiantar de nada. Mas não, gente, é justamente o contrário. Por isso esse incentivo, né, e essa idiotização atual que estão promovendo no planeta fora. A Valéria disse que se lembra o que ela comeu no Natal passado. É boa de memória. Boa de memória, né? Gianice, você estudou tudo isso ou algum ser ditou para você? Não, olha só, eu não vou aqui, não vou ser hipócrita, tá, com vocês, né, cara? Eu tenho basicamente aí uns 30 anos, né, que eu já gravito, né, por esses assuntos, e essa quantidade de informações acaba gerando, né, dentro da nossa rede neural, né, algumas situações que a gente pode atribuir, ou a gente atribui como intuições, tá? Eu, às vezes, quando eu estou lendo um assunto, eu estou pensando em um determinado assunto, me vem alguns insights, tá? A respeito daqueles assuntos que eu, às vezes, até eu mesmo me surpreendo, né? Me perguntando de onde foi que eu tirei aquela ideia, de onde foi que veio aquilo, tá? Então, tudo isso é um processo que pode estar me dando acesso a algumas informações que ficam aí no registro acástico, como alguns chamam, ou pode ter uma espécie de um guia ou algo parecido com isso que fica ali, né, insuflando, né, colocando determinadas informações que eu acabo acessando pelo fato de eu estar sempre procurando saber mais sobre isso, né? Então, tem aquele ditado, né, quem procura muito acaba achando, né? Então, sabe, eu acho que tem as duas coisas, né? Tem o meu próprio processo, né, minha própria busca, né, pelas informações e, obviamente, deve ter alguma influência, eu até acredito que não seja pouca, tá do outro lado. O Gamer 2025, quem lê o livro de Urântia pode vir a sofrer ataques espirituais? Olha, sofrer ataque espiritual, todos nós estamos sujeitos, tá? Independente do livro de Urântia ou não. Eu acho que define um ataque espiritual, quer dizer, não é só uma única coisa, né? Pode ser um conjunto de fatores aqui na Terra que envolve, na verdade, o que você representa para o sistema. Quando eu falo sistema, não é só matriz de controle, né? Existem muitos comandantes aqui encarnados que não se lembram nem que são isso, em que, obviamente, né, há uma preocupação dos dominadores globais em não deixarem que esses comandantes adquiram consciência. Então, a forma mais usual para que isso não aconteça é criando inúmeros problemas, né? Sejam ataques, sejam dificuldades na vida, né? Como a gente entende, né? E tudo isso, tá? Então, que pode ser atacado, sim, né?
mas não se tem por justificar esse ataque somente porque alguém leu o livro de Urântia. O Alex. Ser humano pensa que tem alma, um ser simplesmente biológico. Por que o robô não teria também? É tudo uma questão de tecnologia. A nossa própria unidade biológica, tá? Ela é uma tecnologia. Ela não foi desenvolvida primordialmente no plano bariônico, na nossa matéria física, tá? Ela veio de fora. Mas de lá para cá, quantas alterações genéticas, né? Quantos ajustes e desajustes também, né? Não foram feitos pelas próprias civilizações encarnadas no próprio DNA, seja da própria espécie ou de outras, né? Mas é isso mesmo, né? Mas é difícil, né, o ser humano conceber isso, porque ele também não tem ponto de referência, né? Não tem informação, ele não consegue conceber aquilo que ele nunca imaginou que poderia acontecer. Alô? Você estudou os livros do Rodrigo Romo? Sim, sim, sim. O Rodrigo, na minha opinião pessoal, aqui no Brasil, que é o que eu conheço, é o que proporciona a maior quantidade de informações, tá? Então, eu já li muitos livros dele, mas já li também outros livros, tá? Eu, assim, confesso que eu tenho uma admiração pelo trabalho que ele realiza, mas eu já li outros livros também, do Robson Pinheiro, já li livros do falecido Rubens Saraceni, entre outros, agora que eu nem me lembro mais, o Trigueirinho, né? Já li muitos livros desses autores, tá? Tudo isso é legal, porque você não fica aprisionado, né, uma única forma de pensar. E isso tudo faz com que você acabe desenvolvendo a sua, que é o perigo para muita gente, que, assim, por alguma questão, talvez até de programação, ela, ao invés de ir atrás de informação, ela vai atrás de gurus, né, de salvadores. E quando ela acaba se afinizando com alguma narrativa de alguma pessoa, ela acaba ficando escrava daquela narrativa e vira uma espécie de fanático, de fanatismo, assim como acontece com alguns integrantes de certas religiões, tá? Então, quando você abre o leque, a probabilidade ou a possibilidade disso acontecer diminui bastante, né? Porque você, por conta de informações, às vezes do mesmo assunto, mas informações que chegam para você de forma diferente, faz com que você acabe desenvolvendo a sua, né? E isso acaba te deixando meio que independente a que as outras pessoas criam de informação. Você pega aquela informação e você consegue raciocinar aquilo, o que o ser humano está perdendo hoje, né? Eu conheço muita gente inteligente, inteligentíssima, que não raciocina, simplesmente repete, porque tem uma boa capacidade de memória. Simplesmente isso, e processa aquilo. Mas, se você for ver, a pessoa não enxerga um palmo na frente. O Clóvis. Estamos sendo invadidos? Olha, gente, bom, eu não sei se você está generalizando esses invadidos, né? Por Mas seres? se você se refere ao que nós aqui entendemos como extraterrestres, Sim. não, nós nunca tivemos, nós nunca fomos invadidos, né? Eles sempre estiveram aqui, desde o início. Inclusive, já estavam aqui antes mesmo da espécie Homo sapiens. Então, eles só se colocaram de forma oculta, sendo em bases intraterrenas, intraoceânicas, na Lua, ou simplesmente não. Mas invadidos não. A Eliana, hello.
Qual a diferença do que você narra com a sua vida pessoal, sua vida presente? Olha, foi boa pergunta, tá? Boa pergunta. Ela está querendo dizer assim como é que eu lido, né? Com tudo isso que eu falo com a minha vida presente. Isso. Assim, não é muito fácil, não, tá? Porque a matriz de controle cria situações que te engole de forma cognitiva diversas vezes, né? Quando a gente se envolve muito numa narrativa, por exemplo, pagar um boleto e você não tem o dinheiro ainda, tudo isso meio que te desconecta desses assuntos de forma temporária, tá? Eu tenho bastante. Tem bastante, né? Tu tá fora desse tipo de situação. Então, o que que acontece, cara? Lembra que eu falei aqui ainda há pouco, né, para uma outra pessoa, que é a questão da informação, né? Sou um autodidata, eu basicamente, quase todo dia, eu pego alguma coisa para ler, nem que seja meia hora. E isso faz com que eu não perca o contato com essas informações ou com esse gradiente de percepção.